o valor da vida, ela já tá muito... As pessoas estão meio que... Não estão dando o real valor, sabe? Eu acho que quando fala de direitos humanos, a pessoa às vezes nem enxerga aquela outra pessoa como um humano. Então, por isso que eu falei que direitos humanos virou campo da disputa sobre o que é humano e o que não é. Pois é. Exato. E por isso que a gente tem que estar nessa batalha, por isso que a gente precisa criar... Eu, quando entrei no Ministério, eu falei o seguinte, gente, o Ministério dos Direitos Humanos, com todo respeito, tá? Porque eu fui presidente de uma, eu fui presidente do Instituto Luiz Gama. Mas o Ministério dos Direitos Humanos é uma ONG, tá? Não é ONG. É Estado, pô. É Estado. E sendo Estado tem que ter gestão. E se tem gestão, tem que ter burocracia especializada. O cara não vem aqui e fala assim, não, porque eu sou militante e tal. Vou a bandeira, eu abraço a árvore, fico... Não. Tem que saber fazer o bagulho. Tem que saber mexer no sistema. Sim. Tem que saber tomar uma providência do ponto de vista administrativo. Tem que saber o mínimo de gestão. O cara tem que saber, porque assim, é a vida das pessoas, pô. Então não dá pra ficar com brincadeira, ficar 10 dias pra fazer um ofício. Cara, sabe, tem que ter gestão na parada. Sabe? Exatamente. Eu sou professor da FGV, né? Na área de administração também, né? Eu sou do direito da administração e do Mackenzie também, da faculdade de direito. Então, assim, a gente precisa, e esse tem sido todo o meu esforço, gente, pra gente fazer com que a política de direitos humanos seja parte do funcionamento administrativo do Estado brasileiro. Então a gente tem que ter política de memória. Olha para vocês terem uma ideia. Você não tinha no Brasil pessoas que prestaram concurso para trabalhar com direitos humanos. Agora vai ter. Olha isso. O concurso unificado agora que teve agora vai trazer pela primeira vez vagas da hora. Para pessoas para trabalhar com direitos humanos. Isso é legal. O sujeito prestou concurso lá, teve que ler o que os caras fazem, teve que ler aqueles conteúdos subversivos, né? Senão não passava no concurso. Teve que ler. Ou seja, proteção das mulheres, proteção da população LGBTQIA+, antirracismo, teve que ler. E do ponto de vista técnico, porque ele vai ter que fazer política para essas pessoas. Gente, não se faz política, por exemplo, como de cotas raciais, se você não tiver um estudo aprofundado sobre como é que funciona a questão racial no Brasil. Nossa, a galera, Nossa, o debate de cotas é engraçado, que a galera, tipo, cotas é coisa de preguiçoso. Deveria ter não, porque reforça racismo. Tem uns pensamentos que eu fico, tipo... Fica até com preguiça de se explicar pra pessoa, mano... Pode colocar... Eu até penso assim, vou até falar um bagulho que eu não sei se vocês concordam. Pode colocar 500% de cota. É até difícil a pessoa conseguir vaga, porque muitas delas nem têm oportunidade ao estudo pra conseguir chegar até lá. Cara, sabe, tipo, então, quando você fala que você vai com preguiça de cota, de debater, eu quero te dizer uma coisa. Eu fico com preguiça mesmo, eu tenho preguiça. Porque assim, quando a pessoa vira pra mim e fala assim, Silvio, você é contra ou a favor as cotas? Pra mim... Cara, tipo assim, Silvio, você é contra ou a favor as cotas? Eu viro pra pessoa e falo assim... vou mudar a pergunta. Você é contra ou a favor a chave Phillips? Como assim? Não, eu quero saber se é a favor ou contra a chave Phillips. Falei, depende do parafuso que eu for apertar. Falei, a mesma coisa, então. Porque, na verdade, cota é uma modalidade de ação afirmativa. A gente tem que ver o que funciona melhor. Tem coisa que a cota funciona, então, assim, eu estou indo pela questão de gestão administrativa. Se a intenção política é aumentar a representação de minorias sociais dentro de espaços em que essas minorias não são representadas ou são subrepresentadas, a gente vai variar. O que é melhor? Ter cota? É melhor a gente já estabelecer previamente uma espécie de pontos extras para que a pessoa possa... Né? O que é melhor? Às vezes a cota pode dar um revertério, porque olha só que coisa interessante. Concursos públicos para vagas que são tradicionalmente ou majoritariamente ocupados por mulheres. Você faz uma cota para mulheres, assim, né? 50% para homens, 50% para mulher. Mas, historicamente, 60% ou 70% das pessoas com aquela vaga são mulheres. Então você acaba diminuindo a quantidade de mulheres. Você percebe, então? A decisão sobre cotas ou outra modalidade de ação afirmativa é uma decisão técnica. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: se é a favor ou contra que negros estejam em espaços de poder? Aí se você perguntar isso, a resposta já é óbvia. É isso que eu... Agora, se você me pergunta, você fala assim, bom, sou a favor. Então, qual é a forma de fazer isso?
ação afirmativa, né? Que é a medida política para isso. Agora, como é que a gente opera a ação afirmativa? Por meio das várias técnicas de inserção social, que a literatura, ela já... cota é o que funcionou no Brasil. Agora, coisa que as pessoas talvez não sabem, estejam nos assistindo. Não tem cota nos Estados Unidos. Sabiam disso ou não? Não tem cota nos Estados Unidos. Cota dos Estados a decisão da Suprema Corte, o Suprema Corte tomou decisão 3 vezes sobre isso. A terceira foi trágica, agora eu vou falar. A primeira vez foi em 1978. Aliás, a primeira vez, 54, eles deram, nos anos 50, deram uma decisão que acabou com a segregação racial sobre política de ação afirmativa com recorte racial em 78. Eles decidiram que pode ter, mas não pode ter cota. Não pode ter reserva de vaga. Então as universidades criaram uma série de programas de incentivos para negros e tal, que redundou, por exemplo, nesses negros, né, famosos dos Estados Unidos, né? O Chadwick Boseman é um deles e tal. Programas de, que eles falam de mecenato, ou seja, que você tem um fundo especificamente voltado para preparar pessoas negras para as grandes universidades. Por isso que você tem um Obama, que é de Columbia, que é de Harvard, não sei o quê. Aí, enfim, esses caras são dessa geração. Depois você teve em 2002 uma decisão reafirmando isso. E uma decisão, olha que loucura, uma decisão reafirmando a necessidade das políticas da ação afirmativa, como eles a ministra Sandra Day O'Connor usa um argumento de massa para aumentar a ação afirmativa é importante para aumentar a massa crítica. Massa crítica, ela está querendo dizer o seguinte: isso aumenta a diversidade, e a diversidade ela traz mais eficiência. Gente, um argumento de eficiência econômica capitalista. Sim, sim. Ela está dizendo isso. E aí você vai estudar essa ação. Aliás, eu escrevi um livro com mais 4 pessoas sobre isso, antes de ser ministro, que a gente está analisando todas as decisões da Suprema Corte americana e do Brasil sobre ação afirmativa, né? E aí você vai analisar o processo, aí você vai ver quem são as empresas que se habilitaram nesse processo para defender a política da ação afirmativa. Só empresa pequena, Kodak, Coca-Cola, não sei o quê. Porque eles estão dizendo o seguinte: gente, a gente quer recrutar realmente os talentos negros. Sim. Você tem efeito prático na hora de ganhar mais dinheiro. A gente quer uma exploração multicolor, assim, né? Assim, né? Se a gente for levar no limite, é isso. Sim, mas eu quero. E sabe quem também... eu vi um artigo sobre isso que se habilitou também nessa última ação que teve agora, em que a Suprema Corte americana conservadora acabou com a política da ação afirmativa, tá? Sim, deu um baque muito pesado. Mas, enfim, quem se habilitou foi o Exército. Para ter, falou assim, ó, a gente quer que haja política da ação afirmativa, porque assim a gente consegue selecionar nas universidades as lideranças que depois vão ser fundamentais para a representação com a tropa. É muito importante que você tenha pessoas de minorias que se vejam espelhadas nos líderes ali. Tá numa revista chamada... Por dizer que eu tô inventando, estou tentando lembrar o nome da revista. É uma revista de política, assim, enfim, que fala de como houve essa habilitação, né, das Forças Armadas Americanas defendendo a política afirmativa. Então, ou seja, os Estados Unidos não tem cota, que a gente chama reserva de vaga. Mas os Estados Unidos têm uma coisa: nos Estados Unidos, os negros não são 56% da população. Eles são 13%. Isso é doideira, né? No Brasil, a técnica que se provou, a melhor técnica, é a cota racial. Então, a decisão sobre cota ou não é uma decisão, vamos dizer assim, ideológica. É uma discussão técnica. Quem é contra cota no Brasil é contra a ação afirmativa, porque está propondo um método que não vai funcionar. Então você vai dizer, eu sou contra a cota. Eu sou contra a ação afirmativa, mas sou contra a cota. Eu falei, então você é contra a ação afirmativa, porque é a cota que funciona, cara. Tem estudo. E então ainda mais você pega isso que você falou, um país onde tem 56%, você falou? No Brasil, 56%. Nos Estados Unidos, 13%. E olha isso, no Brasil, quantas pessoas negras você conhece em cargos importantes, sabe? Até mesmo YouTube e por aí vai, cara. A gente fala isso direto, né? Quantos youtubers negros vocês acompanham que estão em sucesso? Grandes. Você, PH... E não vai passar de uma mão. Já canta a bola aqui, ó.
Não vai passar de uma mão dele. Não. PH, eu, Andressa Delgado, Andressa Delgado, Guto. Guto, quem mais? Ó, Já não tô lembrando. E se a população preta representa metade do país, a conta não fecha, entendeu? Pois Você não enxerga E se usou existe um problema nessa diferença. Você usou a palavra certa, a conta não fecha. Vamos lá? PIB dos Estados Unidos. Aproximadamente 30 trilhões. Brasil, 7. Pensa na distribuição disso. Então, quando for olhar a questão racial, tem que olhar o seguinte. Eu falei o número talvez impreciso, da 25, 27, mas enfim, nos Estados Unidos. Mas quando for falar a questão racial, tem que olhar demografia, desenvolvimento industrial e produto interno bruto e como isso é distribuído, tá? Aí a gente começa, aí vamos olhar. Brasil. Perfeito. O Brasil é um país profundamente desigual. Aí, quando eu dava aula nos Estados Unidos, um amigo meu, inclusive, ele foi dar aula em Harvard, um colega meu. Um professor, aí ele falou, gente, eu não entendo, no Brasil os negros são minoria. Como é que, sei lá, né? Até fazendo um paralelo, não falou isso, mas aqui fantasiando, né? Como é que vocês podem não conseguem encher um dedo de uma mão de youtuber, não sei o quê. Aí eu virei pra ele e falei, meu irmão, deixa eu explicar uma coisa. Um país, para ser desigual como o Brasil ele precisa ser muito violento. Exatamente. O Estado brasileiro tem que ser muito violento, muito racista. O que a gente aguenta lá, vocês não durariam 5 minutos. Porque assim, eu tava lá durante o Black Lives Matter. Nossa. Aí lá os caras, o policial chegava assim com a arma, aí o pessoal ajoelhava com uma flor. Assim, o pessoal fala assim, vai fazer isso aqui, um protesto no Brasil. Pô, uma flor no cano da arma, assim. Vou fazer aquela foto. Vai sair a arma com a bala, com tudo. Não, assim é isso, gente. Assim, assim, o Brasil assim. Bom, primeiro, algumas coisas do Brasil. O Brasil é um país muito mais sofisticado do que a gente pode imaginar. O Brasil é um país cujo povo é muito mais especial do que a gente pode imaginar. As técnicas de sobrevivência, o que o país faz com o brasileiro, com as instituições brasileiras fazem, o que as elites fazem com o Brasil, é só de um povo que é muito criativo, muito bom de sobrevivência, muito inteligente. Vejam que no Brasil há uma separação muito evidente entre quem tem muito dinheiro e quem são os ícones da cultura popular. Veja só, o Brasil tem uma separação, cara. Verdade. Se a gente for pensar assim, quem são os caras que a gente mais admira, as mulheres que a gente mais admira, é gente que nasceu pobre, classe média, ou que morreu na pobreza. São essas pessoas que fizeram o Brasil, cara. Ainda que o Brasil tenha um determinado momento da história, por isso que é importante falar também do que significa o interdito da democracia, quando a gente fala do golpe de Estado, por exemplo, de 64. O golpe de Estado de 64 foi um golpe contra a inteligência brasileira, viu? Porque muitos dos maiores intelectuais do Brasil tiveram que fugir do Brasil. Você tinha um negócio chamado ISEB que juntava, olha só, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, Anísio Teixeira, os conservadores, Hélio Jaguaribe, Miguel Heller, esses caras estavam todos juntos ali para pensar o Brasil. Uma das primeiras coisas que o governo militar golpista fez foi destruir o ISEB. Paulo Freire teve que ser exilado, Guerreiro Ramos foi exilado, Florestan Fernandes também, Anísio Teixeira foi assassinado, Celso Furtado teve... Vocês perceberam, então? Quem não correu, morreu. Foi um golpe contra a inteligência brasileira. Uma inteligência que visava pensar como é que o Brasil poderia ser um país que pudesse superar suas contradições, pudesse superar os seus momentos piores. Então, veja, eu costumo dizer, toda vez que você vê um movimento no Brasil de golpe, como foi com a Dilma, com a tentativa isso aí é para acabar com a possibilidade do Brasil ser um país emancipado. É um golpe contra o povo brasileiro. Portanto, a quem está nos assistindo agora, nós não temos outra alternativa, quem é pobre, quem é preto, a não ser defender a democracia no Brasil. Sim. Perfeito. Eu tenho que defender a democracia. Democracia com participação popular, social, o povo tem que ser ouvido.
Caso contrário, nós seremos esmagados e seremos destruídos. Vocês não tenham dúvida disso.